Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Queridos, neste dia maravilhoso, venho aqui mais uma vez com o objetivo de abençoar maravilhosamente a vida de cada um de meus amados irmãos. E agora, neste momento, estarei abençoando vocês com a continuação dessa nossa série maravilhosa que tem por tema o início do exército celestial. Esse é o segundo estudo, com base em Colossenses capítulo 1, versículo 16, que está escrito, Bíblia Linguagem de hoje: pois por meio dele Deus criou tudo no céu e na terra, tanto que se vê como o que não se vê. Primeira pergunta: os anjos de Deus se dividem em quantas classes e quais são elas? Os anjos de Deus se dividem em quantas classes e quais são elas? Colossenses capítulo 1, 16, Bíblia Linguagem de hoje. Então, os anjos, de acordo com esse texto, se dividem em 3 classes. E quais são elas? Primeiro, as forças, os governos e as autoridades. Então, esses são os nomes das 3 classes dos anjos de Deus, tá? Glória a Deus. Segundo, o que são as forças? Agora vamos aqui para a primeira classe, se tratando com referência às forças, tá, mas Isaías capítulo 6, versos de 1 a 7, Ezequiel capítulo 1, versos 5 ao 12, Apocalipse capítulo 4, versos 6 ao 8, Bíblia Linguagem de hoje. Então, de acordo com esses textos, essa primeira classe, chamada de as forças, são os 4 animais, ou seja, 4 anjos. Eles são os anjos mais poderosos de Deus. Então, essa primeira classe é ocupada por esses anjos, amados, né? Por esses anjos que são, segundo a palavra de Deus, os 4 animais que representam ou que são 4 anjos. Eles são os anjos mais poderosos de Deus. Então, essa classe é ocupada por esses 4 anjos. Continuando, esses anjos são chamados do quê? Esses anjos são chamados do que? Isaías 6, verso 1 e 2, Ezequiel capítulo 28, verso 11 ao 15, Hebreus capítulo 9, verso 1 ao 5, tradução de Bíblia, Almeida, Revista Atualizada e Bíblia Linguagem de hoje. Então, esses anjos eles são chamados de serafins e querubins. De serafins e querubins. Quarta pergunta: quem era o primeiro anjo querubim de Deus? Quem era o primeiro anjo querubim de Deus? Ezequiel capítulo 28, verso 11 ao 17, tradução de Bíblia, Almeida, Revista Atualizada. Então, de acordo com esses textos, o primeiro querubim, né, realmente o primeiro querubim de Deus era Lúcifer, o filho da luz. Então, Lúcifer, ele era o primeiro, ele ocupava a posição do primeiro querubim. Então, ele era o primeiro querubim de Deus. Quinta pergunta: quantas asas esses anjos possuíam? Quantas asas esses anjos possuíam? Olha que interessante, muito importante, amado, nós observarmos de acordo com a palavra de Deus, e aí nós vamos ter esse entendimento. Então, aqui nós colocamos 3 alternativas muito importantes. Então, alternativa A é 6 asas, como foi revelado a Isaías, lá em Isaías capítulo 6, verso 2, ou como foi revelado para Ezequiel capítulo 1, verso 5 e o 6, né? Que lá foi a revelação que foi passada para Ezequiel, era eles contendo 4 asas, certo, amados? E aqui nós temos a última alternativa, a C, 2 asas, que também está registrado em Hebreus 9, verso 5, Bíblia Linguagem de hoje.
Então, qual dessas alternativas é a resposta correta? Então, a resposta certa se encontra em Êxodo capítulo 25, verso 18 e 19, tradução de Bíblia Almeida, revista atualizada. Então, amados, realmente a alternativa certa é a alternativa C. Então é a alternativa C. Então, na realidade, esses querubins ou serafins, eles não possuem 6 asas e nem 4 asas, amado, mas sim apenas 2 asas. Mas por que foi apresentado? Olha só que interessante. Por que para Isaías eles foram apresentados contendo 6 asas e para Ezequiel contendo 4 asas? Então, na realidade, quantas asas esses anjos eles tinham, né? Então, pela Escritura Sagrada, apenas 2 asas. Mas por que foram apresentados com essas asas? É porque, como realmente eles, amados, são seres revestidos de poder, então eles podem se transfigurar no que eles querem. Olha que interessante, né? Então eles podem se transfigurar no que eles querem. E olha que interessante. Então você vê que para Isaías eles foram apresentados ao profeta contendo que 6 asas. Mas os mesmos anjos agora são apresentados a Ezequiel contendo não 6, mas contendo 4. Mas olha que interessante que você vai observar como eles são seres revestidos de poder e eles se transfiguram naquilo que eles querem por causa do poder que eles têm, mas foi apresentado a Moisés. Então, quando realmente foi determinado a Moisés a realmente construir o santuário móvel na terra, que aquele santuário móvel era uma cópia daquilo que está no céu, então veja só o que foi passado para Moisés com referência a esses querubins. Então veja que a tampa que ficava em cima da arca do Senhor, ou a arca da aliança, havia 2 querubins. Olha que interessante. E esses 2 querubins, nós observando pelo texto, amados, que eu vou já aqui passar para vocês, tá? Você não vai encontrar eles contendo 4 asas e muito menos 6 asas, mas apenas tendo 2 asas. Olha que interessante. Então essa daí é a verdadeira visão dos anjos de Deus, com referência às asas. Olha só, com referência às asas. Então eles apenas têm 2 asas. E olha que interessante, agora eu vou apresentar aqui para você, para fazer esse fechamento, o texto esclarecedor que se encontra em Êxodo capítulo 25, verso 20, que está escrito assim, ó: os querubins devem ficar com as 2 asas estendidas para cima, cobrindo com a tampa. Ficarão um de frente para o outro. O rosto dos querubins ficará voltado para a tampa. Então esse texto eu tirei da Bíblia, amados, da tradução do Novo Mundo, realmente, né, que é uma Bíblia pertencente aos nossos irmãos da Testemunha de Jeová. Então esse texto esclarecedor se encontra nessa versão de Bíblia. Então olha só o esclarecimento, foi o que eu acabei de detalhar para vocês. Então era realmente esse era o número exato das asas que eles realmente continham, esses querubins ou serafins. Então eles não tinham nem 4 e nem 6, mas quando eles foram se apresentar a esses 2 profetas, então realmente eles se apresentaram tendo essas asas. E quando também eles se apresentaram para João na ilha de Pátimo, você vê eles também contendo 6 asas. Olha que interessante, contendo 6 asas. Então aí se você não observar com bastante atenção, então aí vai vir aquela visão de interpretação que muitos têm, né? Por isso que muitos fazem assim uma separação assim em questão de querubim e serafim. Então querubim
é uma classe de anjo e serafim é uma outra classe, certo? Então aí eles fazem o que? Querubim são aqueles que contêm, vamos, só um exemplo que eu estou dando, tá, mano? São aqueles que contêm 6 asas, vamos assim se dizer, e serafins são aqueles que contêm 4 asas, certo? Mas só que quando nós vamos examinar cautelosamente, nós vamos ver que tanto os serafins quanto os querubins não são anjos diferentes, são os mesmos anjos, porque se trata a respeito de 4 anjos, que são os 4 animais.